pena viver, vale a pena ser feliz, vale a pena só por hoje. Bom dia, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada Continua de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Mário, sou um adicto em busca de recuperação e não uso drogas há 21 anos, 10 meses e alguns dias. Companheira, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou adicta, me chamo Karina. Graças à Irmandade de Narcóticos Anônimos, eu estou limpa há 10 anos, 5 meses e 26 dias, que vale o dia de hoje. Legal, Karina. Primeiramente, gostaria de te agradecer pela disponibilidade em estar nos ajudando aí nessa gravação desse episódio. E vamos à leitura. Prece e meditação regulares. 10 de agosto. A maioria de nós reza quando está com dor. Aprendemos que, se rezarmos com regularidade, não sentiremos dor com tanta frequência ou com tanta intensidade. Texto básico, página 49. Só por hoje eu vou me comprometer a incluir prece e meditações regulares em meu novo padrão de vida. Legal, obrigado pela leitura, Karina. E a palavra está com você. Pode partilhar aí sobre o seu entendimento dessa literatura. Legal. Karina Dicta, tô limpa hoje. Agradecer pela oportunidade de estar partilhando o meu entendimento, né? O meu processo com a Irmandade na minha vida, né? Desde que eu ingressei, um novo ser humano que eu venho sendo, né? Primeiramente, não existe uma Karina, com certeza, antes e depois de Narcóticos Anônimos. E essa Karina, ela não tinha aquele contato consciente com Deus, né? Como fala que a maioria de nós reza quando está com dor, o meu entendimento de Deus naquela época era só de desespero, né? Eu só procurava Deus quando eu estava no desespero, e mesmo assim eu prometia que eu ia ser diferente, que eu ia mudar, mas eu sabia que eu estava mentindo para mim, que eu só queria que ele me livrasse daquele desespero, né? Daquela possível insanidade que eu poderia estar comprometida, né? E eu sabia que eu pedia, sabe, no meu desespero, Deus me tira disso, em prece, em meditação, assim, e eu voltava. Era uma questão de tempo para voltar a cometer os mesmos padrões de comportamentos, né? E foram assim por muitos anos. E eu sempre, quando eu pedia ajuda no meu desespero, eu sabia que eu me distanciava mais desse Deus, né? E aí, conforme foi passando os anos, eu fui construindo uma visão de Deus totalmente que um Deus punitivo, que não me amava, que eu sempre pedia ajuda no meu desespero, mas eu sabia que eu sempre dava mancada com ele, e aí eu falava, nossa, eu não tenho mais cara nem para pedir ajuda para Deus. E vivia assim nesse tormento. Quando eu me ingressei, né, cheguei na Irmandade, foi falado que eu ia escutar falar de Deus, né, de um poder superior, maior que a gente, né, maior que mim mesma. E eu continuei voltando às reuniões, escutava, não entendia, mas queria saber, né, que Deus era esse. E com o passar do tempo, eu vi que era possível sim ter um contato verdadeiro com Deus, né? Eu fui permitindo limpa, sem uma substância ali, né, para ficar anestesiando um monte de sentimentos, um monte de ilusões que eu já carregava comigo, limpa meio que aconteceu algo que fizesse que aquela cegueira que eu tinha fosse clareando, né? E aí fui aprendendo que eu podia contar assim com esse Deus amoroso, eu fui reconhecendo, né, o agir dele, a amorosidade dele, vi que ele não era tão punitivo como eu imaginava e eu construí. Fui tirando essa visão distorcida. E o meu contato diário hoje com ele é super bom, super maravilhoso, porque eu
não tenho nenhum tipo de cronograma, algo assim que eu falo, eu vou fazer isso todo dia, mas nas minhas atividades do dia a dia, eu procuro estar conversando com Deus, como se converso com um amigo, né? Eu peço ajuda assim, ó Deus. Hoje eu consigo ser honesta com Deus, consigo falar a verdade, até quando eu estou no erro, quando eu estou no auto-engano, quando eu estou na doença, eu falo, Deus, olha, poder superior, olha isso aqui, eu consigo ser o mais honesto possível. Coisa que anos atrás, né, na adicção antiga, eu não conseguia isso. Eu sentia vergonha, sentia culpa, eu sentia um monte de sentimentos negativos, né? E aí, quando eu construí esse contato, eu consegui ter mais essa frequência, né? De estar em contato com ele, de falar com ele. E aí eu sinto algo mais leve, um relacionamento mais leve. Que por mais que eu possa estar com dor ou com desespero, eu sei que eu posso parar um instante, falar com ele, sentir ele da minha maneira, do meu modo, sentir que eu sou acolhida, né? Que eu tenho esse acolhimento desse poder superior, coisa que eu nunca imaginei que seria possível na minha vida, ter um dia. E muito louco que eu não frequento nenhum tipo de religião, né? Não vou nenhum tipo de religião, minha religião de que é Narcóticos Anônimos, porque até nisso o programa ele fez com que eu pudesse ter um Deus amoroso, né? Que que ele permite que a Karina seja ela mesma. Ela tem a liberdade de ser exatamente ela, com defeitos, com qualidades, sabe? E eu consigo ser honesta assim, nesse processo assim de poder superior na minha vida. Sou muito grata, né, ao programa, a essa oportunidade, né, de estar viva hoje, de saber que eu sou um ser humano falha, sabe? Erro, continuo errante, mas hoje eu procuro me melhorar a cada dia. E quando eu consigo, não, quando eu sou honesta com o meu poder superior e eu falo abertamente, como um amigo, ele sempre foi um amigo ali, sempre teve à minha disposição e eu sempre, na minha ativa, eu afastava ele de mim. Quando eu fiquei limpa, eu escutava falar dele, tentar compreender ele e depois de alguns anos eu permiti sentir essa amorosidade, esse cuidado, ver, enxergar os cuidados desse Deus amoroso, né? Às vezes eu não estou feliz, às vezes eu estou satisfeita com muita coisa, mas eu não me viro contra Deus, falar que é Deus que não me ama, que Deus que não cuida de mim, que Deus que está me punindo. Hoje eu tenho consigo enxergar essa diferença de, de entender que Deus nunca seria um punitivo comigo, né? Tudo foi consequência das minhas escolhas, né? E saber que eu posso ter um acolhimento de amor, de carinho, sabe? Um alívio, né? Quando eu estou nos meus momentos de dor, e nem só dor, também felicidade, né? Agradecer também. A gente tem a gente não, a Karina, né? Ela faz prece também para pedir uma ajuda, mas também eu peço muito para agradecer, né? Para admitir, reconhecer as maravilhas que o programa vem fazendo na minha vida, né? Modificando para melhor. Então, a frequência da prece e da meditação é para tanto para minha dor e para minha alegria. E eu tenho muita coisa para agradecer hoje, né, em dia. Às vezes quando eu vou fazer uma oração, uma prece, eu nem peço, nem me queixo, eu só somente agradeço pela oportunidade de ter chegado e estar construindo um novo ser humano. E é isso, obrigada. Fantástico, Karina. Obrigado. Você estava falando aí, eu estava aqui tentando lembrar, tentando buscar na minha memória a última vez que eu conversei com Deus para pedir socorro. E antes de chegar em NA era só isso que eu fazia. Só quando eu estava em apuros que eu falava com Deus. Pô, Deus, me ajuda, é a última vez. Eu não vou mais fazer isso. Eu prometo. Chega, não aguento mais. E faz tempo que não acontece isso, né? Agora, quando eu converso com Deus, que é todos os dias, assim, é para agradecer, para conversar. Muitas das vezes para conversar mesmo, sabe? Para bater um papo. E é isso.
te agradecer aí, lembrar a todos que ninguém aqui fala em nome de Narcóticos Anônimos, são só nossas experiências. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa Irmandade, você pode acessar o nosso site, na.org.br. E é isso. Obrigado. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua. Valeu! Vale a pena viver, vale a pena ser feliz, vale a pena só por hoje.